Alex? Isso. 32ª Santa Convocação e 35ª mensagem. Qual é o tema mesmo? Aprendendo de Jesus. E o versículo, a divisa, Mateus 5, 1 e 2. Vendo as multidões, Jesus subiu ao monte e se assentou. Seus discípulos aproximaram-se dele. E ele começou a ensiná-los, dizendo: Isso, vou estar orando, agradecendo ao Senhor. Pai querido, Pai de amor, eu quero te agradecer porque, pela graça e misericórdia do Senhor, estamos mais uma vez aqui aprendendo de Jesus, Pai. Obrigado, Senhor Deus, porque o Senhor Deus nos trouxe. E esse ensino dessa noite, Senhor Deus, é maravilhoso, Pai, porque cada dia que passa, nós estamos aprendendo de Ti, para que endireitamos, Senhor Deus, os nossos caminhos, porque Tu sonda e conheces os nossos corações, e Tu sabes, Senhor Deus, em algumas áreas que o Senhor Deus deve estar trabalhando e nós também conhecemos. E a minha oração é de misericórdia, Pai. Se compadeça de nós, Pai eterno, enquanto existimos sobre a face da terra, que fazemos a vontade do Senhor. Quero ainda te agradecer, Senhor Deus, pelos irmãos e irmãs que estão aqui, porque o Senhor Deus, de um modo maravilhoso, tem nos guardado. Obrigado também pela vida do Alex, Pai Santo, que tem nos ajudado. Quero ainda te suplicar pelos meus pecados. O sangue de Jesus Cristo me perdoa de todos os meus pecados nessa hora, em nome de Jesus. Amém. Irmão, hoje nós temos um tema que o tema é temporariedade terrena. O irmão pode colocar para mim Mateus 6, de 19 a 21. Está escrito assim: Não acumulem para vocês tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem destroem, e onde os ladrões arrombam e furtam. Mas acumulem para vocês tesouro nos céus, onde a traça e a ferrugem não destroem, e onde os ladrões não arrombam nem furtam. Pois onde estiver o seu tesouro, aí também estará o seu coração. Então, nessa noite, nós vamos estar aprendendo algo sobre Jesus e com os seus discípulos, e aí chegou até nós, que tudo que nós temos aqui na terra, que é terreno, e são tudo passageiro. Isso não quer dizer que você não possa ter uma casa, um carro, um bom emprego. Pode ter. Porque a palavra de Deus fala mesmo que do suor do teu rosto comerás. E devemos ter algo para sobreviver. Mas aqui Jesus nos ensina nessa noite que nós não devemos colocar o nosso coração em algo que vai roubar a nossa felicidade, em especial, se tratando o quê? Da nossa vida eterna, onde nós vamos passar eternamente com Jesus. Eu creio assim que nós somos mordomos, administrando aquilo que Deus nos abençoa, nos dá, mas não devemos estar colocando o nosso coração nas coisas materiais. Aí você até pode perguntar para mim, mas irmã Ludmila, então eu não posso ter algo? Pode, você pode ter. E nós, né, não sobrevivemos sem o dinheiro. Porque tudo que você for fazer, precisa o quê? De dinheiro. Precisa de dinheiro, não tem como. Né? E vivemos num mundo consumista, onde devemos ter o melhor carro, a melhor casa, o melhor emprego, melhor estudo, no caso, a faculdade, não que às vezes você
faça uma faculdade para você estar auxiliando, trabalhando naquilo que você gosta, mas geralmente a faculdade que visa o quê? Financeiramente status, visa financeiramente dinheiro, né? Você pode ter, vivemos num mundo que temos que ter o melhor vestido, o melhor sapato. Eu me lembro que eu conheci uma jovem, pode-se dizer que ela tinha muito, não sei se tem ainda, mas muitos pares de sapatos, combinando com bolsa, com vestido. Era um close, né? Que fala assim, né? Cheio de sapato, combinando com bolsa. E às vezes o pastor até fala que você não consegue vestir 2 sapatos ao mesmo tempo, 2 sandálias ao mesmo tempo, vestir 2 vestidos, calçar, né? Eu errei, calçar 2 sapatos, calçar 2 sandálias, calçar 2 chinelos, você não consegue. Então, mediante disso, Jesus nos dá um ensino maravilhoso para nós aprendermos dele. E é tão bom porque nós vamos aprender com o mestre. E aí ele fala, o irmão pode colocar para mim, o Mateus 6, aí pode deixar aí para mim, por favor. 6, que fala para não acumuleis para vós outros tesouros sobre a terra, onde a traça e a ferrugem corroem, e onde ladrões escavam e roubam. E a traça é um insetinho tão pequenininho, mas ela, quando ela pega numa roupa, ela faz buraco numa roupa, né? Ela destrói mesmo, ela consome tudo. E aqui nós podemos ver que nós temos que acumular tesouro aonde? No céu. Porque aqui tudo é passageiro. Mas isso não quer dizer que você não possa ter algo, galgar alguma coisa alto. Mas não pode se esquecer que existe um Deus, que Deus nos conhece, Deus que aprende os nossos caminhos para conseguirmos tal coisa, mas devemos estar colocando o nosso coração nas coisas lá de cima, concernente ao reino dos céus. Aí, pelas pesquisas, por aquilo que eu fui lendo, eu gostaria que o irmão Alex colocasse para mim Mateus 19, de 23 a 30. Mateus 19, isso, obrigado, irmão. Então Jesus disse aos discípulos: digo a verdade, dificilmente um rico entrará no reino dos céus. E digo ainda, é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Ao ouvirem isso, os discípulos ficaram perplexos e perguntaram: neste caso, quem pode ser salvo? Jesus olhou para eles e respondeu: para o homem é impossível, mas para Deus todas as coisas são possíveis. Então Pedro lhe respondeu: nós deixamos tudo para seguir-te. Que será de nós? Jesus lhe disse: digo a vocês a verdade. Por ocasião da regeneração de todas as coisas, quando o Filho do Homem se assentar em seu trono glorioso, vocês que me seguiram também se assentarão em 12 tronos para julgar as 12 tribos de Israel. E todos os que tiverem deixado casas, irmãos, irmãs, pai, mãe, filhos ou campos, por minha causa, receberão 100 vezes mais e herdarão a vida eterna.
Contudo, muitos primeiros serão últimos e muitos últimos serão primeiros. Então aqui Jesus com os seus discípulos está ensinando o quê? Que o camelo é mais fácil um camelo passar por um fundo de uma agulha do que um rico entrar no céu. Aí eu fui pesquisar o que vem a ser esse fundo da agulha. Então, na antiga Judéia, havia uma espécie de posto alfandegário, cobrando tributo, cobrando imposto. E esse posto nada mais era chamado de que fundo da agulha, por onde os mercadores eram obrigados a passar com os seus camelos e cuja passagem era obrigatória e também tinha que fazer o pagamento pesado dos impostos. E nesse contexto aqui, quem estava junto eram os publicanos, que eram os cobradores de impostos. E eles cercavam de uma maneira que não tinha como você não passar por esse lugar. Tinha que passar e tinha que pagar os impostos. É como agora nós pagamos impostos de tudo. Um pacote de feijão tem lá, você paga o imposto. Um pacote de arroz, você paga imposto. Tudo. Então, naquela época, era cobrado assim. Agora nós estamos mais evoluídos, né? Temos aí a internet e aquele quadradinho que aparece na televisão, que eu esqueci o nome. Isso daí mesmo que você falou, que é recorte. Então, dá. E a gente não tem como não pagar. Porque se não pagar, o leão vem atrás. Mas naquela época eles tinham que pagar impostos. Então, por isso que era chamado fundo da agulha. Aí Jesus gosta de usar objetos. Ele usou a agulha, por quê? Porque a agulha todo mundo tem numa casa. Quem que é que não tem uma agulha para você costurar, né? Para você pregar um botão? Você tem sempre uma agulhinha ali com uma linha. Então Jesus pegou a agulha e pegou o camelo, a figura do camelo. Por que a figura do camelo? Porque na Palestina tinha os camelos. Aí ele usou a agulha com o camelo, essa figura, falando o quê? Olha, é bem mais fácil o camelo passar pelo fundo de uma agulha, por uma agulha, do que o rico entrar nos céus. Por que isso? Porque o rico é a pessoa que tem muito dinheiro, que é rica, ela acumula muitas coisas, muitas propriedades, e jamais vai deixar isso para o que? Seguir a Jesus. Não que pode ser que tem alguém que tem propriedade, que tem carro, que emprega o que? Na obra do Senhor. Usa sua casa, usa seus carros, usa seu dinheiro para que a obra do Senhor cresça. Mas eu creio que é bem pouco. Pelo que Jesus nos ensina aqui, nesse contexto. Aí também nós podemos ver, o irmão coloca para mim Lucas 16. Lucas 16, de 19 a 31. Lucas 16, de 19 a 31. Havia um homem rico que se vestia de púrpura e de linho fino e vivia no luxo todos os dias. Diante do seu portão fora deixado um mendigo chamado Lázaro, coberto de chagas. Este ansiava comer o que caía da mesa do rico. Até os cães vinham lamber suas feridas.
Chegou o dia em que o mendigo morreu, e os anjos o levaram para junto de Abraão. O rico também morreu e foi sepultado. No Hades, onde estava sendo atormentado, ele olhou para cima e viu Abraão de longe, com Lázaro ao seu lado. Então chamou-o: Pai Abraão, tem misericórdia de mim e manda que Lázaro molhe a ponta do dedo na água e refresque a minha língua, porque estou sofrendo muito neste fogo. Mas Abraão respondeu: Filho, lembre-se de que durante a sua vida você recebeu coisas boas, enquanto que Lázaro recebeu coisas más. Agora, porém, ele está sendo consolado aqui e você está em sofrimento. E além disso, entre vocês e nós há um grande abismo, de forma que os que desejam passar do nosso lado para o seu, ou do seu lado para o nosso, não conseguem. Ele respondeu: Então eu te suplico, Pai, manda Lázaro ir à casa de meu pai, pois tenho 5 irmãos. Deixa que ele os avise, a fim de que eles não venham também para este lugar de tormento. Abraão respondeu: Eles têm Moisés e os profetas que o ouçam. Não, pai Abraão, disse ele, mas se alguém dentre os mortos fosse até eles, eles se arrependeriam. Abraão respondeu: Se não ouvem a Moisés e aos profetas, tampouco se deixarão convencer, ainda que ressuscite alguém dentre os mortos. Então aqui dá para nós vermos o quê? O rico e o Lázaro, né? O rico com finas roupas de púrpura, linho fino, e aquele Lázaro que esperava comer as migalhas que caía da mesa do rico. Aí um foi para o tormento e outro para o seio de Abraão. Então dá para nós vermos o quê? Aquilo que Jesus estava ensinando aos discípulos, ensina a nós hoje. Se já com os Moisés e os profetas não entenderam, é como no nosso tempo. A palavra está sendo lida, com a minha limitação, tentando explicar, a palavra está aqui. E aqui Jesus nos alerta o que? Não acumule tesouro na terra, que isso tudo passa, é temporário, coisas que passam, mas aquilo que vocês conseguem, que é lá do céu, do reino dos céus, esse é eternamente e para sempre. Então aqui dá para nós vermos o quê? A situação de uma pessoa que é rica, que só ali falando sobre os trajes dele, dá para nós percebermos como esse homem era rico. E ele foi para o lugar de tormento. Aí o irmão coloca também Lucas 12, de 13 a 21. Lucas 12, de 13 a 21. Alguém da multidão lhe disse: Mestre, dize a meu irmão que divida a herança comigo. Respondeu Jesus: Homem, quem me designou juiz ou árbitro entre vocês? Então lhes disse: Cuidado, fiquem de sobreaviso contra todo tipo de ganância. A vida de um homem não consiste na quantidade dos seus bens. Então lhes contou esta parábola. A terra de certo homem rico produziu muito. Ele pensou consigo mesmo: o que vou fazer? Não tenho onde armazenar minha colheita.
Então diz: já sei o que vou fazer. Vou derrubar os meus celeiros e construir outros maiores. E ali guardarei toda a minha safra e todos os meus bens. E direi a mim mesmo: você tem grande quantidade de bens, armazenados para muitos anos. Descanse, coma, beba e alegre-se. Contudo, Deus lhe disse: insensato ou tolo, na minha tradução está tolo. Esta mesma noite a sua vida será exigida, será ceifada. Então, quem ficará com o que você preparou? Assim acontece com quem guarda para si riquezas, mas não é rico para com Deus. Isso, obrigado, irmão. Então, aqui nesse texto de Lucas, de 12, de 13 a 21, Jesus aqui nesse contexto está reprovando a avareza. Aí eu fui pesquisar o que vem a ser uma pessoa avarenta. Desejo imoderado, incontrolável de adquirir e acumular riquezas. Apego excessivo a dinheiro e bens materiais. É aquilo que aconteceu com o rico, que tinha tantas coisas. E na outra tradução fala, é louco se hoje, né, te pedir o que a tua alma, o que tem para apresentar. Não é a riqueza. A gente, quando a gente perde um ente querido, nós não vemos o caixão puxando o carro, casa, chácara. Não. Nós não vemos isso. Por quê? Porque tudo fica aqui. E é assim impressionante que Jesus nos ensina, né? E às vezes que nem eu tenho um desejo, um sonho. E o pastor sempre fala, quando acaba o sonho, acaba a vida. E eu tenho um sonho de ter um cantinho na praia, né? Eu gosto de praia. O pastor já gosta mais de pescar, de mato, de chácara, e eu sou ao contrário. Mas às vezes eu fico pensando, acho que Deus me deu até hoje, porque já pensou se eu tiver uma casa na praia? Como é que fica Deus, né? Não que lá não possa evangelizar, tem igreja, mas aí vai ficar dividido, porque é bens materiais. E às vezes depois você pode até dar briga, né? Por causa de uma casa. Eu com 3 filhos, essa casa é minha, não, essa casa é minha. Não, é minha porque eu tenho 3 filhos. Então, minha porque eu tenho 2. É minha porque eu tenho 2. E aí, né? Então, eu sempre, às vezes, conversando com Deus, às vezes pela madrugada, eu falo, puxa vida, se Deus não me deu até agora, né? Mas você pode usar tudo aquilo que você tem. Mas não acumular, não ter aquele coração enraizado, né? É meu, e ninguém usa, e ninguém faz isso, porque é meu. Então é uma pessoa que é arraigada no dinheiro, né? Uma pessoa avarenta, que não abre mão de nada. E aqui Jesus está nos ensinando, não acumuleis. Você pode até ter, mas que não seja isso a sua prioridade. A prioridade aí é Mateus 6,33, né? Mas primeiro buscai a Deus, buscai em primeiro lugar a Deus e a sua justiça, né? E as demais coisas. Essas demais coisas é coisas materiais. Mas nós não podemos ficar arraigados, né? E não abrir para ninguém. É bom você ter uma casa e abrir a sua casa, fazer acampar dentro, fazer almoço na sua casa, chamar a igreja. Eu lembro quando nós chegamos aqui, nós fazíamos a EBD em casa. E uma vez foi na casa da irmã Marinês. Em vez da escola bíblica acontecer aqui,
Aconteceu na casa dela, com divisão, tudo. E foi uma bênção. Ela usou a casa dela para os irmãos entrarem. Foi uma bênção. Que nem nós temos casa de Filemão. Tem 2 irmãos, né? Casal de irmãos, que abre as suas casas. Mas tem pessoa que não quer abrir casa, não. E que não pode sujar a capa, não pode sujar o chão, vai ter bolo, vão crianças, pois taca a água limpa. Tem pessoas que são assim, né? Respeito, porque cada um é cada um, mas aqui Jesus está nos ensinando. Não acumulei, porque isso é passageiro, isso vai passar. E você não vai conseguir levar. Mas aí ele alerta, mais a juntar para vós outros tesouros no céu, onde a traça e a ferrugem não consome, e onde ladrões não roubam e não minam. Eu me lembro que logo quando eu cheguei aqui em Barueri, morava na Chácara Marcos, e eu tinha muita joia, mas muita joia mesmo. Uma que eu ganhei da minha mãe, filha única. Minha mãe deu muita joia para mim. Aí, na época, o Sérgio, que não era pastor, mas trabalhava e dinheiro, e sempre me dava um presentinho. E eu me lembro que eu tinha um conjunto de colar, anel e brinco de pérola, mas isso foi a única coisa que eu senti. E aí, aqui nesse texto, hoje quando estava lendo, e outras vezes que eu leio, eu me lembro. Onde o ladrão roubam e minam. Nós estávamos num trabalho de casa de Filemão, eu numa casa e ele na outra. E aí o Oldrick, meu filho mais velho, foi poupado de morte. Quando ele ia chegando, os ladrões estavam pularam uma janela, mas me roubaram tudo. O que ficou foi um anelzinho que minha mãe deu, que é um brilhantinho com uma pedra vermelha, porque eles abriram as gavetas do guarda-roupa e eu guardava tudo numa caixinha. E eles reviraram para achar, né? E estava tudo revirado. Na época, o doutor Valdinar falou, ele não era nem pastor, irmão Sérgio, faz o seguinte, faz a relação de tudo que a irmã tinha de joia. Aí ele falou assim, irmão Valdinar, eu nem vou perder tempo, já levaram. O mais importante é que nós estávamos, meu filho foi livrado de morte, que atiraram, não acertou, e nós estávamos trabalhando na obra do Senhor. Eu me lembro, às vezes eu sinto, mas coisas que passou. Mas aqui o texto está falando, e os ladrões, quando querem entrar, entram, pode ter alarme, pode ter isso, pode ter aquilo. Eles dão um jeito de entrar e roubar mesmo. Pode ver aí, às vezes, casa, né? Em condomínio, que tem guarda, que tem isso, que tem... Não adianta. Quando eles querem, quando eles acham, que vem na mente, vou entrar naquela casa, porque ali naquela casa tem coisas valiosas, tem cofre, tem dinheiro. E não é só em casa, em banco, a gente vê nas televisão, né? Eles estourando os caixas eletrônicos para pegar. Então, Jesus está nos alertando. Vocês podem ter as coisas, mas vocês são só mordomos, administradores. Cuidem. Mas aqui é tudo passageiro. Aí em Efésios, irmão Alex, põe para mim Efésios 5:5. Efésios 5:5. Porque vocês podem estar certos disto. Nenhum imoral, ou impuro, ou ganancioso, que é idólatra, tem herança no reino de Cristo e de Deus. Aqui está falando sobre a pessoa avarenta. Ali a tradução na NVI dá ganancioso. Na minha dá como avarento. Então, avarento é considerado idólatra. Por quê? Porque tem pessoas que têm carro e ninguém pode entrar no carro.
Eu lembro até o Jefferson aqui um pouquinho antes estava falando, né? Daquela caminhonete marrom que a gente tinha. Uma vez eu levei para minha casa na Chácara Marcos, acho que tinha dentro daquela caminhonete 32 pessoas. Nós estávamos começando o trabalho e a gente sempre foi assim, né? Sempre foi meio largado para carro. Entra 5, entra 6, entra 10, um sobe em cima do outro e assim vai. Nós nunca tivemos assim cuidado. E eu me lembro que eu mesmo visitava com as irmãs e às vezes, irmã Ludmila, não cabe. Cabe, se aperta aí que cabe. Para a obra do Senhor. Para a obra do Senhor. Então aqui, Efésios 5:5, Paulo comparou o avarento com o idólatra, né? Eles não vão herdar o reino dos céus. Idólatra é aquele que idolatra algo, né? Idolatra algo. Não pode tocar, não pode pegar, não pode entrar, não pode mexer. É uma pessoa que é avarenta. Não conhece Jesus, não tem Deus. E até mesmo tem alguns que conhecem Jesus, mas que não se dispõem para oferecer. Cada caso é um caso, mas se não dispõe a. E eu me lembro, mesmo antes de vir para o ministério, sempre a minha casa teve gente. Missionário, pastores, eu já levantava a minha mão. Lá numa igreja grande onde eu congregava, Bauru, o pastor ficava lá na frente esgueirando. Olha, vai vir um ônibus com tantas pessoas. Quem quer hospedar? E o pessoal tudo de... Quem quer hospedar? Aí a Ludmila. E às vezes eu estava longe do meu esposo, ele levantava a mão. A gente sempre hospedou. Assim. E a palavra de Deus, Hebreus 13, fala que às vezes você hospeda e hospeda anjo, né? Algumas pessoas que passam na sua casa. Então nós devemos ser hospitaleiros. Então não devemos ser avarento nem idólatra, né? Coloca para mim, irmão Alex, Tiago 5, 2 e 3. Tiago 5, 2 e 3. A riqueza de vocês apodreceu e as traças corroeram as suas roupas. O ouro e a prata de vocês enferrujaram e a ferrugem deles testemunhará contra vocês, e como fogo devorará a sua carne. Vocês acumularam bens nestes últimos dias. Então aqui Tiago está alertando aquelas pessoas que subjugam, né, os servos, o escravo, põe eles lá embaixo. Aí Tiago está alertando sobre isso. E aí Deus levanta o profeta Amós sobre a injustiça social. Deus levanta Amós e Deus levanta Miqueias. Amós, ele andava ali por Israel e sabia, eles trabalhavam com balança enganosa. Eu me lembro quando eu era criança, que nós íamos numa mercearia, eu e minha mãe, eu era assim, acho que o tamanho da Sofia. E eu me lembro que minha mãe falava assim, ô, seu José, ô, seu Antônio, essa balança tá certa? Sabe aquelas balanças vermelhas que põem os pesos, né? Agora não tem mais isso, nada. Essa balança tá certa? Oi, seu José, seu Antônio, não vai me roubar, hein? Era assim, pequenininha, piquititica. Quando ia pesar uma farinha, um feijão, porque era tudo no saco, né? No saco de estopa. Agora não. Tudo diferente, né? Já vem tudo empacotado isso aqui. Mas naquela época, e eu me lembro nitidamente que minha mãe falava. Aí hoje, eu acabando de ler esse texto, eu me lembrei.
E naquela época lá de Amós e de Miqueias, o sacerdote, o líder que estava acima, subjugava aqueles que eram pobres. Enganavam eles na balança. Aí por isso que Tiago está falando isso. Porque as suas traças, né, e o seu ferrugem eles próprios vão testemunhar sobre aquilo que vocês fizeram com aquele que é o seu empregado, o seu escravo. Aí coloca para mim, irmão, Deuteronômio 24, 14 e 15. Deuteronômio 24, 14 e 15. Não se aproveitem do pobre e necessitado, seja ele um irmão israelita ou estrangeiro que viva numa das suas cidades. Pague-lhe o seu salário diariamente antes do pôr do sol, pois ele é necessitado e depende disso. Senão ele poderá clamar ao Senhor contra você e você será culpado de pecado. Diante disso que Tiago fala, sobre a traça e a ferrugem, que ele está se tratando sobre os seus escravos, aquela pessoa que é subalterna. E eles estão o quê? Os enganando. Então, lá em Deuteronômio, no livro da lei, pague o seu estrangeiro, pague aquele que te serve antes do pôr do sol. Resumindo, aquele que trabalha tem que ter o quê? Tem que ser remunerado. Tem que estar acertando. E antes do pôr do sol. Aí nós aprendemos, com tudo isso que eu falei, nós aprendemos o quê? Coloca para mim Colossenses 3:1. Colossenses 3:1. Portanto, já que vocês ressuscitaram com Cristo, procurem as coisas que são do alto, onde Cristo está assentado à direita de Deus. Já que vocês ressuscitaram com Cristo, já que eu morri para o mundo e ressuscitei o quê? Para Cristo na hora do batismo, professei o Senhor Jesus na minha vida, mudança de vida, então eu tenho que pensar as coisas que são do alto. E as coisas que são do alto não é acumular tesouros, onde a traça a ferrugem corrói, os ladrões escavam e roubam. Mas ajunteis para vós outros tesouros no céu. Qual será esse tesouro no céu? Tesouro no céu, porque lá não vai ter traça, nem ferrugem, e nem ladrões que roubam. Ninguém pode roubar a minha salvação que eu tenho em Cristo Jesus. O arqui-inimigo fica trabalhando 24 horas. Mas aquilo que habita em mim, em nós, é bem maior do que aquele que está no mundo. Então, nós temos que pensar o quê? Com as coisas que são do alto, onde Cristo está assentado. Pensar nas coisas que são do alto. Mateus 13, 44 e 46. Nós vamos ver que tesouro é esse. Mateus 13, 44 e 46. O reino dos céus é como um tesouro escondido num campo. Certo homem, tendo-o encontrado, escondeu-o de novo e então, cheio de alegria, foi, vendeu tudo o que tinha e comprou aquele campo. O 45 também, irmão Alex. O reino dos céus também é como um negociante que procura pérolas preciosas. Encontrando uma pérola de grande valor, foi, vendeu tudo o que tinha e a comprou. Então, o reino dos céus é comparado o quê? A uma pérola, que é coisas preciosas, e um campo, que é algo que é precioso. A pessoa deixa tudo da sua vida e vai servir o quê? A Jesus.
vai fazer a vontade do Senhor. Não que com isso eu não possa ter uma casa, um carro, mas eu não posso e não devo ser arraigado na minha casa, no meu carro. Eu tenho que colocar a minha casa, o meu carro, a serviço do reino de Deus. Porque Ele tem me presenteado com tantas coisas, só a salvação que eu tenho em Cristo Jesus tem que estar a serviço do reino. Porque Ele é precioso. Pertencer ao reino dos céus é o maior tesouro que uma pessoa pode ter neste mundo. E aqui nós estamos de passagem. Nós somos o quê? Peregrinos em terra estranha. Mas nós temos um lugar onde não há choro, não há pranto, e lá não entra pecado. Porque esses que acumulam, eles estão o quê? Pecando. De não colocar o quê? Em primeiro lugar, o reino dos céus. Pertencer ao reino dos céus é o maior tesouro que uma pessoa pode ter neste mundo. Deixar as coisas deste mundo, suas riquezas, suas paixões, e decidir de todo o coração que todas as coisas podem ser trocadas pela única coisa que tem valor. E a prioridade total às coisas de Deus, são as coisas de Deus. E viver por ela e para ela. Aí você pergunta, pode até perguntar assim para mim, ou às vezes você até esteja pensando, às vezes eu penso também. Ah, mas eu preciso de dinheiro, né? Para mim fazer algo. Eu preciso. Mas não me falta. E Deus é tão maravilhoso que providencia do jeito do outro. Nós precisamos. Só que não devemos ser o que ter o nosso coração, né? Porque aqui fala no 3, no 6:21. Porque onde está o teu tesouro, aí estará também o teu coração. E coração, que tudo é meu, eu possuí, é meu. Não vou dividir com ninguém, não vou dar para ninguém. É meu. Nós temos que ter um coração contrito, um coração voltado para Deus. E aquilo que você tem, você pode empregar na causa do reino dos céus. E nós estamos aqui de passagem. Não sabemos a hora. É o tempo. Então, aqui nós aprendemos. Aí, alguém hoje mandou para mim, e eu achei bonito, e fala assim, coisas que o dinheiro não pode comprar. O dinheiro não pode comprar as boas maneiras. Você até pode ter alguém que te ensine boas maneiras, mas vem de dentro. Vem do coração. Vem do ensino que você teve no lar. O dinheiro não pode comprar o respeito. Porque tem tanta pessoa que tem dinheiro e não tem respeito nenhum. São arrogantes, altivos, com o nariz empinado. O dinheiro não pode comprar a personalidade, porque a personalidade já está dentro de você. O dinheiro não pode comprar o bom senso. O dinheiro não pode comprar confiança. Não adianta nada você ter dinheiro e ter confiança no dinheiro. Você tem que ter confiança em Deus. O dinheiro não pode comprar a paciência, porque quem te dá paciência é Deus. Você vai até Ele e Ele te conhece e Ele sabe que você está vivendo momentos difíceis e Ele fala, espera, eu estou contigo. Você não está sozinho. Você não está só. O dinheiro não pode comprar a classe social. E às vezes aquele que é mais humilde nos ensina muito mais do que aquele que acumula coisas. O dinheiro não pode comprar a dignidade. E o dinheiro não pode comprar o amor. Porque Jesus se fez amor por nós. Eu achei interessante isso. Aí eu termino essa mensagem com isso, que nós, cada vez mais, nós estamos aprendendo de Jesus. Essa é a regra. Aí basta nós colocarmos diante dele
e pedir para que Ele nos ajude. Nos ajude. Não somos ricos, mas com aquilo que temos, que nós podemos. O pastor sempre fala que ele se tornou pobre para enriquecer a muitos. E a gente vê aqui bem na igreja, quando alguém chega, às vezes chega alguém que não tem o estudo, quando você vê daqui a pouco já estudou, já se formou. O pastor sempre fala isso. Mila, eu conheço as pessoas quando chegam, pega as situações que a pessoa chega e depois a situação que a pessoa se encontra. Melhora um pouquinho a casa, ou de uma casinha compra um apartamento. Por quê? Porque colocou o seu coração nas coisas do reino de Deus, em primeiro lugar, e as outras coisas vêm. Que Deus assim possa completar essa mensagem no nosso coração. Senhor Deus, ó Pai querido, eu quero te agradecer, Pai, porque foi isso que eu entendi, com a minha limitação, Senhor Deus, e eu quero te pedir perdão se ficou algo, Senhor Deus, sem eu explicar, Pai Santo. Tenha misericórdia da minha vida, das nossas vidas. Mas eu entendo aqui que foi tão claro, Senhor Deus, que nós não devemos até ter, mas não devemos acumular e ter o nosso coração enraizado nisso, Pai. Que possamos, Senhor Deus, tudo o que temos, seja muito ou pouco, que coloquemos, Senhor Deus, na obra do Senhor, no teu reino, para que as tuas boas obras cresçam, para que as pessoas cheguem ao pleno conhecimento de Jesus. Obrigado por essa tão grande oportunidade que o pastor deu de eu estar falando nesta noite. Obrigado mais uma vez pela vida do Alex. Essa é a minha oração que faço em nome de Jesus. Amém.